Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje, pelo título, vocês já sabem o que eu vou fazer. Eu vou pegar todas as aquarelas que eu tenho aqui em casa e que eu já resenhei aqui no canal pra vocês, pra gente fazer a nossa comparação de todas essas aquarelas escolares que já apareceram aqui pelo canal. Seja como resenha ou seja como testando pra gente entender como que o processo criativo delas funciona, como que é o processo de pintar com elas. Então, eu vou tentar deixar com que esse vídeo não fique como uma novela mexicana, porque geralmente esses tipos de vídeos são realmente mas bem longos. Eu vou tentar acelerar algumas partes em específico para não que fique esse vídeo imenso, já que como as minhas resenhas eu faço de uma maneira bem detalhada, explicando tanto a parte molhada, tanto quanto a parte seca, eu vou tentar facilitar pra vocês, tá bom? Não prometo muita coisa, mas essas aqui são todas as aquarelas escolares que eu tenho. Já andei fazendo live, pintando com elas lá na Roxinha, inclusive o link tá aqui embaixo. Se vocês ainda quiserem que eu faça resenha de várias outras aquarelas escolares que não estão aqui, tem o link aqui embaixo para vocês me apoiarem, pra gente poder juntar uma grana legal, pra que eu possa comprar essas aquarelas e poder resenhar aqui no canal pra vocês. Eu faço 500 tipos de conteúdo com essas aquarelas escolares, não só resenha, justamente pra gente trabalhar com a forma mais possível que a gente possa usar essas aquarelas. Eu detesto deixar o material parado aqui, então eu tô tentando usar e abusar da alma dessas aquarelas para que a gente consiga usar o máximo que elas conseguem, mesmo que cada uma tenha a sua limitação. Tudo bem? Se você não me segue nas redes sociais, todas elas estão aqui embaixo. Provavelmente vai estar passando também aqui embaixo, na parte de baixo do vídeo. Eu também vou deixar linkado aqui pra vocês, embaixo no box de descrição, todos os links das resenhas e do testando aquarela que eu falei que eu já fiz dessas aquarelas escolares. E em breve vamos ver que outro tipo de conteúdo eu consigo fazer com essas aquarelas, tá? Se você tem algum amigo, parente, namorado, namorade que usa essas aquarelas ou que tá começando a usar essas aquarelas, passa esses conteúdos para essas pessoas. Porque quem tá começando tem que aprender ainda muita coisa pela frente. A aquarela é um negocinho complexo que precisa de um certo jogo de cintura pra gente conseguir se adaptar com a técnica. Então, esses conteúdos são importantes. Então, por favor, compartilhe para mais gente, para que tenha acesso a esse conteúdo que tem muito valor. Tem muita coisa interessante neles. Eu faço com todo o carinho possível, que eu amo fazer esse tipo de conteúdo, por mais que eles deem bastante trabalho. Eu fico dias editando vídeo, editando live, que é bem mais pesado, mas eu faço porque eu gosto bastante, tá bom? Então, antes que eu esqueça, eu dividi aqui uma folha com as 9 aquarelas que eu tenho, bonitinho, pra gente poder fazer os nossos quadradinhos para a gente analisar nesse vídeo sobre a transparência de cada aquarela. Esse papel que eu tô usando aqui é o avesso do Canson Mixed Media. O Canson Mixed Media, ele tem aquela textura canelada que atrapalha bastante nas pinturas. Eu particularmente não gosto. Se você quiser, tem uma resenha completinha desse papel que eu vou deixar aí pra vocês, linkado aqui em cima e aqui embaixo, tá? Então a parte avesso dele é lisinha, então isso facilita bastante pra gente entender e conseguir visualizar as características e a composição, como que a aquarela reage bonitinho sem aquelas listras atrapalhando a gente, tá? Dentro da característica da aquarela, a gente vai ter algumas cores que têm propriedades naturais de ser opacas, algumas características como semi-transparentes ou semi-opacas e cores realmente que são opacas ou são 100% transparentes. Porém, nas nossas aquarelas escolares não é muito bem isso que acontece. Boa parte das aquarelas escolares, elas são feitas com corantes e não pigmentos, como acontece com aquarelas estudantis ou profissionais.
As aquarelas estudantis, elas podem ser feitas com pigmentos naturais ou sintéticos. Inclusive eu falei sobre exatamente isso em todas as resenhas dessas aquarelas aqui no canal, inclusive a senhora Ecoline e a Aqualine, que são praticamente feitas com corantes. Elas não têm tanto aglutinante, que ajuda a aquarela a reagir, ter aquele jogo de cintura. E a gente tem o costume de trabalhar com as manchas, com as camadas transparentes, fazer a sobreposição e tudo mais. Então, durante a parte que a nossa aquarela vai ficar molhada, eu vou falar mais ou menos como que eu estou vendo, como eu estou sentindo que a aquarela tá no papel úmida, porque as aquarelas escolares, quando elas estão úmidas, elas ficam de um jeito. E quando elas estão secas, elas ficam completamente diferentes do que estava antes. E é aí que engana muita gente, que acha que a aquarela vai ficar incrível, vai ter transparência, vai ser super potente. E aí depois quando seca acontece um monte de outra coisa que não era pra acontecer. E você pega super desprevenida aí. Que inclusive aconteceu isso várias vezes nos testando as aquarelas, dessas aquarelas escolares, tá? E eu também vou explicar pra vocês como cada uma reagiu depois que secou, se a gente enxerga transparência nelas e tudo mais. Uma cor em comum que todas essas têm é o vermelho, então eu vou usar apenas o vermelho para cada marca que tem aqui, pra gente poder fazer a comparação de uma única cor de cada marca, né? Porque são fabricantes diferentes, têm compostos diferentes, reagem diferentes e assim vai. Então antes de começar, eu vou mostrar pra vocês todas as aquarelas que eu tenho, já na ordem que eu vou fazer a aquarela aqui do lado, tá? Essa aqui então é a nossa Kohinoor. Ela é aquela de disquinho. Eu tenho os outros disquinhos. Onde eu guardei? Boa pergunta, não sei te informar. E aí, vocês estão vendo que as minhas pastilhas estão todas picotadas, quebradas. Tem coisa que eu já usei, tem coisa que também tá quebrada. E tem as próprias pastilhas que eu andei usando no próprio disquinho, certo? Então, essas pastilhas picotadas eu quebrei de propósito para poder colocar dentro do meu estojo de latinha fechado da Lucas. Por quê? Aqui nesse cantinho do meu estojo tem as aquarelas que eu picotei, quebrei, coloquei água para dissolver e elas ficaram todas dentro desses quadradinhos das pastilhas. As cores em específico, os tons vermelhos, rosas, amarelo, tons de azuis, levemente roxos e verdes são as cores que eu mais gosto na Kohinoor. A Kohinoor é uma tinta escolar difícil de lidar, porque você faz mais de 2 camadas com ela, ela não consegue ter a transparência, ela pega todas as camadas que você fez e transforma em uma única camada que fica super chapada, ela se perde, ela mancha de um jeito muito difícil de tentar arrumar. Então, se você gosta da Kohinoor, eu recomendo que você use ela só para colorir, né, pegar tinta e água e pintar as coisas que você gosta, sem se preocupar se vai fazer várias camadas, estudar aquarela mais clássica, aquarela tradicional, com várias camadas, de forma mais complexa. Ela é bem chata de trabalhar, inclusive saiu no meu vídeo de testando a aquarela da Kohinoor, tá? Então, essas únicas cores que eu picotei, inclusive esse amarelo aqui, esse amarelinho aqui do meio que eu picotei, coloquei só um pedaço dele ali. E provavelmente eu acho que os outros disquinhos ou eu guardei em outro lugar ou eu joguei fora, não faço ideia, porque boa parte já tá tudo aqui. Inclusive esse espacinho aqui é o vermelho que eu tirei dessa pastilha. Então a Kohinoor eu vou usar o vermelho dessa pastilhinha aqui pra gente poder pintar e fazer o nosso teste, tá? Acrylex, gente, já falando tudo errado. Vendo esse baita estojão, ele tem 12 pastilhas. Eu sempre deixo a embalagenzinha justamente para poder mostrar para vocês. Ele tem esse cintinho que prende aqui. E a gente vai usar essa cor aqui, que é o vermelho da nossa pastilha. Boa parte das aquarelas escolares ela tem essa textura mais porosa, como se fosse um giz de lousa. A Kohinoor também tem essa textura. A próxima aquarela que a gente vai usar é essa aqui da Giotto, que ela é um meio termo
em relação de textura de algo poroso, mas ao mesmo tempo com um negócio melequento. E quando você compra ela tem essa textura bem porosa, bem gigilosa, mas depois que você usa ela vira uma gororoba grossa, como se fosse também a Faber-Castell em pastilha, que fica uma gosma bem densa, bem grossa, bem melequenta. E aí essa aqui é a Giotto, caso vocês não conhecem. E dá pra ver um pouquinho também da textura dela, de como que ela fica depois que a gente usa a aquarela. Aqui o estojinho, né, a tampinha que eu usei de Godet. A famosa aquarela Léo Léo, que deu uma dor de cabeça para poder aquarelar. Vocês vão entender melhor no vídeo de testando a aquarela e da resenha, porque eu explico literalmente o porquê. Ele vem no estojinho verde, bem fininho. Aqui o nosso Godet, que eu usei com as tintas, e as pastilhas esbranquiçadas depois quando elas secam. Vocês já devem imaginar o porquê disso, né? Essa pastilha é outro que, se a gente tirasse daqui do estojo e tentasse riscar o chão, uma parede, uma lousa, provavelmente ele poderia se comportar como um giz de lousa, porque é literalmente uma textura de giz de lousa. Eu também vou falar da senhora Ecoline, que pra galera aí que tá com uns 30 anos deve conhecer por essa embalagem, né? E também pra galera que também deve ter a minha idade aí, uns 29, 30 anos, também deve ter conhecido a Aqualine, que é parente da Ecoline, só que são de fabricantes diferentes. A Aqualine é nacional e a Ecoline é gringa, porque é da Talens, a Aqualine é da Corfix. E a Ecoline é muito mais potente que a Aqualine, mas praticamente elas são as mesmas coisas. A embalagem antiga da Ecoline é essa aqui, que é essa que eu vou usar, porque é a única que eu tenho vermelha, é essa aqui. E a embalagem mais recente da Ecoline é essa aqui, redondinha, com conta-gotas. E a única cor que eu tenho dessa é amarela, então não ia fazer muito sentido usar amarela, até porque quando a gente filma o amarelo não aparece muito bem na câmera. Mas, basicamente, a Ecoline ou a Aqualine são feitas com corante. E ela não consegue ter uma transparência tão boa se você quiser fazer várias camadas. A Ecoline, a aquarela líquida, ela é mais usada para outros fins. A galera de design gráfico, de publicidade, a galera que faz quadrinho, eles costumam usar bastante. Se você quiser usar uma aquarela líquida como a Ecoline ou a Aqualine, você vai ter um pouquinho mais de dor de cabeça, porque é meio trabalhoso trabalhar com elas. Tem vídeo aqui que eu ensino como usar melhor a aquarela líquida, vou deixar aqui em cima e aqui embaixo. E também tem outros vídeos de analisando, de testando a nossa aquarela líquida, tá? Então eu vou usar essa daqui. A famosinha, queridinha de muita gente, porque realmente ela tem um estojinho muito fofo, mas é uma aquarela escolar. E ela é uma das aquarelas que são parecidas com Faber-Castell, com Pentel, com qual mais? Com a Giotto, porque ela tem essa pastilha bem grossa. Quando você mistura a água, ela fica com uma densidade bem grossa, bem melequenta. E quando ela fica molhada, ela fica no jeito, quando ela seca, ela fica super opaca. Muita gente fala que ela é uma aquarela asiática, por isso que ela é realmente super, hiper, mega blaster opaca. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Quando eu comecei a usar a aquarela Sakura para tentar fazer trabalhos de aquarela tradicional, mais clássica, com várias camadas, para tentar trabalhar com luz e sombra o volume, que a gente precisa de ilusão, né, de volume, igual ao impressionismo, essa aquarela não me ajudava mais, ela me dava mais dor de cabeça. Você até consegue fazer algumas pinturas, sim, só que você precisa ter um jogo de cintura um pouco mais amplo, mais paciência. Você acaba usando muito mais água, a tinta não se dissolve tão bem, fica muito pouco pigmentado, tem baixa saturação. Então tem vários prós e contras aí na aquarela, que só na resenha e no testando que vocês vão entender o meu ponto de vista, tá bom? A Senhorita Reeves eu tenho de pastilha, muita gente me pede pra eu fazer de bisnaga, eu ainda não comprei. Eu acredito que seja a mesma coisa, só que talvez seja mais melequenta e essa tampa é difícil de abrir. Ave. Ela também tem uma consistência de pastilha bem porosa, bem giz de lousa. Ela foi até ok de pintar, mas também jogo de cintura paciência, porque ela apaga
bastante quando a nossa tinta seca. Eu acho que eu não tenho muita coisa a acrescentar dela, não. Só me deu... Não me deu tanta dor de cabeça quanto algumas outras aquarelas me deram. Mas até que deu pra pintar ok com ela. Só não espere muita coisa porque ela apaga bastante e perde bastante a saturação dela. Só pelo formatinho desse estojo vocês já devem sacar qual que foi R$22,81. Que é a Senhora Faber-Castell. A tampa tá bem suja, bem opaca já, né? Pelas aquarelas que eu usei já secaram. E ela é aquela nossa aquarela que ela tem essa textura meio opaca, de sigilosa, mas quando você coloca água ela vira uma gosma. E fica bem gosmento, fica bem grosso. Boa parte da galera já conhece a Faber-Castell como aquarela. É a que geralmente a galera mais usa quando vai começar a aquarelar. Tem a resenha dela, eu testando a aquarela também. Aqui na minha mão, ó. Ela fica meio leitosa depois que seca no godê. Faber-Castell também deu pra pintar legal. Tive as minhas dores de cabeça, porque o pigmento sempre sai na camada de baixo. A aquarela fica molhada do jeito, quando seca fica totalmente opaca, perde saturação. E a senhorita Pentel, que vocês já conhecem, eu falo bastante dela aqui pelo canal. Esse estojo que eu tenho é de 12 cores. As bisnaguinhas que eu falo que ela tem uma consistência de pasta de dente. Só que imagine uma pasta de dente com um pouco de óleo, porque boa parte das vezes quando você vai tirar a tinta da bisnaga, sempre cai uma gosma, que é o aglutinante, que nunca se mistura direito com a nossa bisnaga de aquarela. E a Pentel tem as suas várias limitações, igual as outras aquarelas escolares que eu mencionei. As camadas de baixo sempre saem, ela não se fixa direito. Se você fazer mais de 2, 3 camadas, todas as camadas de baixo saem. Se você vai tentar misturar cores mais escuras, elas não se misturam direito. Você não consegue sobrepor elas, você não consegue colocar uma cor clara em cima delas. Dor de cabeça, paciência, muita paciência. E essa aqui é mais ou menos a Pentel. A Pentel com a bisnaga, eu vou ter que usar... Opa! Aqui no meu estojinho, no meu godê com tampa. Inclusive já usei a Pentel antes, então já tenho a cor vermelha dela aqui. Mas eu só vou colocar um tequinho mais, porque a gente vai usar até que relativamente bastante pro nosso teste. Aqui a gente tem dois tipos de vermelho, o vermilhon e o red. O vermilhon, ele é um pouquinho meio alaranjado, e o red vai um pouco pro rosado. Como eu quero realmente um vermelho, eu vou pegar esse daqui, tá? Então, essas aqui são as nossas aquarelas, que a gente vai fazer a nossa comparação para este vídeo longo, que eu sei que vai ficar meio comprido, mas faz parte, não é mesmo? A gente vai fazer o quê? Eu vou pintar todos os primeiros quadradinhos e esperar eles secarem naturalmente, 100% bem, antes de eu fazer a próxima camada. Esse teste não funciona se você fazer várias camadas, uma atrás da outra, porque a camada de baixo precisa secar 100% antes que você faça a próxima camada, tá? Por isso que eu falei que talvez esse vídeo seja um pouco longo, mas eu vou acelerar as outras partes que forem ficando repetitivas, tá? Enfim, vocês entenderam isso, vamos lá. Antes que eu esqueça, eu vou usar esse pincel de número 8. Ele nem tem mais a numeração de tão velhinho que ele é. Ele é gordinho e tem uma pontinha aqui em cima. Isso me permite pegar bastante água, até fazer traços finos se precisar. Esse pincel veio no meu estojo da Lucas Studio, então esse pincel aqui é da Lucas. O meu copo de água limpo tá aqui, minha toalhinha tá aqui, a pastilha da Kohinoor tá aqui, que vai ser a primeira que eu vou pintar agora. Esse copo vai ficar sujando toda hora, porque, né, vão ser várias tintas diferentes, com densidades diferentes. Então eu vou ter que, sempre que possível, quando essas tintas deixarem meu copo bem sujo, eu vou ter que ficar trocando a água sempre. O vermelho da Acrylex, ele é um pouco mais rosado e não tem um vermelho mais vermelho, tipo cor secundária, aqui nessa paleta.
Então os tons podem variar. A Léo ela é mais chata, mais seca, eu tenho que ficar colocando água e cutucando o máximo que eu consigo pra tirar a tinta. A Ecoline, ela é mais chatinha pra trabalhar. Cadê meu godeiro? Eu vou pegar um pouco dela aqui com o pincel, colocar aqui no godê. Eita. Esse vermelho aqui da Ecoline que eu tenho é uma escarlate meio amarronzado. Uma aquarela líquida. Ela vem muito concentrada. E vai sujar completamente aqui a minha água. Eu tenho que dar uma leve dissolvida, né? Pra poder trabalhar. Ela molhada parece que é transparente, né? Vamos ver quando seca. E a minha água já tá como, né? Eu vou usar só essa vez, depois eu limpo o meu copo. Eu não tô super diluindo, mas também não tô usando tão grosso. E a gente vai fazer isso em todos os quadradinhos de todas as aquarelas. Eu vou deixar essa secando e a gente vai para a próxima folha com as próximas aquarelas. Limpei a minha água e vamos para Reeves. O nosso vermelho é esse. A Reeves é outra tinta que você tem que ficar cutucando para ver se sai, para conseguir pegar bastante tinta. Inclusive, essa folha, essa segunda folha que a gente está usando agora, é uma folha da Aquarelle XL. Eu tô reconhecendo ela pela textura e pela parte que destaquei aqui em cima. Inclusive também tenho resenha dessa folha da Aquarelle XL. Eu vou deixar linkado aí pra vocês em cima e embaixo. Agora a gente vai usar a Faber. A Faber também se comporta como a Reeves, que você tem que cutucar bastante para a tinta sair.
nossa próxima é a Pentel. Vou pegar meu Godet. Eu tenho um pouquinho dela aqui. Mas mesmo assim eu vou colocar um pouquinho mais do vermelhão. Porque a gente vai usar bastante. Essa tinta aqui do vermelhão, ela tava com aglutinante separado. Eu tô misturando um pouco de água para ver se ela volta pro estado dela, porque quando o aglutinante separa da tinta, pode dar ruim. Então eu tô misturando para evitar. Na Kohinoor, enquanto ela tá molhada, a gente enxerga a camada de baixo. E essa camada que a gente tá fazendo agora. Mas, quando ela seca, a coisa muda. E aqui na Acrylex a mesma coisa. A gente enxerga o quadradinho de baixo e esse de cima. Vamos ver se quando essa aquarela secar ela vai ficar a mesma coisa. Aqui na Giotto dá pra ver pouquíssima coisa da camada de baixo, porque a própria camada de cima parece que também já tá levemente mais opaca, que nem aconteceu com a primeira, quando ela tava já em processo de secagem. E olhando aqui de longe dá pra ver pouca coisa da camada de baixo, que eu tô olhando pra câmera aqui no visor da câmera. Tô tentando pegar a mesma consistência de cada aquarela. Nem toda aquarela sai com a mesma consistência, porque né, a composição de cada uma é diferente também, porque são fabricantes diferentes. A Leo já é em si grossa. E a Leo aqui de baixo que secou parece uma cor rosa, mas é a mesma cor que eu peguei. E aquela coisa, a Leo sempre quando seca ela embranquece, fica até mais clara do que ela é. E já passando essa camada aqui, eu já não tô enxergando a camada de baixo da própria Leo. E olhando na tela, a mesma coisa. Não dá nem pra ver aqui, olhando aqui direto. Vamos voltar pra Ecoline. Era o único tom vermelho que eu tinha. Você viu? Quando ela tava molhada, parecia que ela ia ser super transparente. Secou, já tá super opaca. Enquanto tá molhada, parece que ela é super transparente. A gente enxerga a camada de cima e a de baixo. E novamente, vamos ver quando que ela for secar. E agora a gente vai passar Curaçao. Bem, e a mesma coisa, quando a gente pinta essa Curaçao, ela fica bem saturada, bem vibrante, mas ela já apagou a aquarela de trás.
já tá opaca. E a aquarela Sakurakoi, quando seca, também clareia, igual o quadradinho lá de trás. Eu vou mostrar como que elas estão agora, para vocês irem percebendo a diferença das cores. Por enquanto tá assim, a Koh-i-Noor, a Acrylex, a Giotto, a Leo, a Ecoline, tá bem estranhona aqui, e a Sakurakoi. Coisa com a Reeves. Você vê pouca coisa do quadrado de baixo. Boa parte delas, quando tá molhada, é bem vibrante, bem saturada. E quando seca, apaga. Enquanto eu tava fazendo o segundo quadrado, o meu chip lotou e a câmera desligou sozinha. Então vocês não acompanharam o processo de pintura do quadradinho da Pentel. Ele tá ainda meio molhado, ainda tá em processo de secagem. De longe dá pra enxergar levemente a camada de baixo, mas tá opaco e não dá pra enxergar 100%. E aí eu vou trocar essa água, deixar essa parte aqui secar e ir pra terceira camada. Vamos voltar pra Koh-i-Noor. Koh-i-Noor tá embranquecendo aqui, como de costume, né, senhora Koh-i-Noor? Tentei encher bastante de tinta aqui o pincel. Aqui pra Ecoline tá dando umas manchas, talvez esse pedaço esteja com fungo, não sei. Foi alguma reação no papel. Como eu tinha mostrado antes, ele tava todo manchado, diferente e tal. Mas depois que seca, o papel fica normal. E a tinta também fica normal, escurinha e tal, e fica opaca. Por isso que é bom a gente prestar atenção em como que a aquarela fica quando tá molhada e quando tá seca, porque muda bastante, engana bastante a gente. E agora pra Sakurakoi na terceira camada. Por mais que pegue bastante água aqui na Sakurakoi, ela é bem seca. Isso atrapalha um pouco de espalhar essa tinta. Mas a gente tá tentando, passando aqui, tentando diluir com água, mandando ver. Ainda já não dá muito pra ver nem a terceira pedacinho, né, do quadradinho aqui de trás, nem o segundo. Mas faz parte. Eu vou então deixar essa galerinha aqui secar. E aí a gente analisa como que todas as aquarelas ficaram após de secas, tá bom? Vamos lá então analisar toda essa galera aqui, gente. Já tá tudo seco e vamos lá. A camada de transparência que eu falo, nesse caso a gente sempre fez 3 quadradinhos, certo? Em todas as aquarelas escolares. Dá pra gente fazer muito mais camada, só que leva muito mais tempo, muito mais edição de vídeo, muito mais tempo da vida e assim vai. Vocês podem testar aí da forma que vocês quiserem, mas vai levar um tempo, porque a gente precisa esperar cada camada que seque 100%.
Então só essas três já é o suficiente pra gente entender como que a aquarela da gente funciona. A Kohinoor, se você olhar pra esse último quadradinho aqui, você não enxerga mais ele aqui embaixo, certo? Da mesma forma que você não enxerga esse último quadrado, esse segundo quadrado. E o quadrado de cima, é óbvio que a gente enxerga, mas a gente não enxerga exatamente o quadradinho de baixo e o último aqui. Então isso quer dizer que a nossa aquarela da Kohinoor é opaca. E eu não sei se aparece aqui na câmera, mas ó, esses pedaços aqui, deixa eu tentar pegar com lápis. Eu não sei usar muito a mão esquerda, mas a gente tenta. Esse pedaço aqui, esse aqui e bem aqui em cima dessa última camada que não dá pra ver muito. Ele tá levemente esbranquiçado, que também é uma das características das escolares. Tem algumas escolares que tem isso e tem outras que não tem. Geralmente as que tem são as que são mais porosas na pastilha, que tem aquele aspecto de giz de lousa, que são mais porosas, são mais opacas e menos melequentas. Então a Kohinoor aqui tem uma superfície meio esbranquiçada. Sem contar que a textura dela é meio areienta. Então a Kohinoor tem esse aspecto, ela não é nada transparente aqui. A Acrylex, ela é mais ou menos, mas mesmo assim você ainda não enxerga. O último quadrado que a gente fez, se enxerga muito pouca coisa da forminha dele aqui, mas mesmo assim você ainda não enxerga. O segundo quadrado que a gente fez, a gente teria que enxergar a continuação dele aqui. A gente também não enxerga. E o nosso último quadrado, que também tá levemente esbranquiçado, que eu acho que nesse caso não dá pra ver, como eu tô vendo aqui, talvez assim vocês vejam um pouco. Essa aquarela também não é transparente. Mesmo que se a gente enxergue um pouquinho aqui, a gente não consegue enxergar 100% do quadradinho como a gente consegue enxergar na transparência. A Ecoline aqui, ela ficou semi-transparente, dá pra enxergar literalmente a forma dos quadrados. Já já a gente vê como é que ficou. A Giotto, dá pra ver um pouco os quadrados, certo? Dá pra ver mais ou menos o formato do quadrado aqui de baixo, mais ou menos o formato do segundo quadrado. E dá pra ver, mesmo em cima do terceiro quadrado, um pouco do formatinho do primeiro quadrado aqui. Ainda tá opaco, mas ainda tá um pouco transparente. Não é 100% transparente. Então, digamos que seria semi-transparente, semi-opaco. Isso também vai depender das outras cores do estojo. Inclusive, eu fiz esse teste na resenha da Giotto, com todas as aquarelas, pra ver quem que era transparente lá no meio dela. Então, provavelmente você vai encontrar completinho na resenha dela. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? A Giotto não embranqueceu embaixo, ou melhor, em cima, né, quando secou. E ela tem uma textura um pouquinho mais aveludada e não é tão areienta, por mais que na pastilha dela ela é areienta, meio gosmenta. Ela tem um meio termo. A Leo, o nominho difícil de falar, hein? Ela é uma aquarela que tá completamente esbranquiçada aqui. Eu não sei, deixa eu tentar dar uma dobrada aqui no papel. Não dá pra ver muito. Se eu passar um pincel com água, dá pra ver que ela embranqueceu, porque é meio que uma camada leitosa que cobre o acabamento dela. Deu pra ver isso no vídeo de testando a aquarela Leo, que eu mostrei, também no TikTok. Que justamente no vídeo do TikTok eu mostrei literalmente isso acontecendo num sapatinho que eu tinha pintado. Enfim, a Leo, a gente vê mais ou menos as formas, mas não tanto. O último quadrado, ele sumiu aqui na sobreposição com o segundo e o terceiro quadrado. O máximo que a gente consegue ver é o segundo quadrado com o terceiro quadrado sobreposto. Mas a gente ainda não enxerga o último quadrado, ela não é 100% transparente. Mesmo se a gente enxergasse aqui e aqui 100%, ela poderia ser transparente, mas ela é completamente opaca. A senhora Ecoline, quando a gente fala que uma aquarela é transparente, que ela pode ser transparente, é quando você enxerga todos os quadrados.
Mesmo ela dando essas manchas, eu não sei se é pela tinta da Ecoline, que essa que eu tenho é muito antiga. Eu acho que talvez ela já esteja um pouco fungada. Porque esse papel da Mix Media, ele não estragou nas outras pinturas. Então eu acredito que seja a minha tinta da Ecoline que não deve estar muito boa. Porque se fosse papel, teria manchado nas outras pinturas. Aqui, no caso, ela é semi-transparente. Porque, pelo menos para essa cor, eu enxergo a camada de trás, eu enxergo a segunda camada e enxergo a primeira. E nessa última aqui, eu ainda enxergo a adição de cor aqui, aqui e aqui. Então, essa Ecoline aqui, ela é semi-transparente. Eu vou até pegar uma outra cor da Ecoline e testar de novo, pra ver se é questão da tinta ou do papel, porque não era pra rolar essas manchas aqui, tá? E a nossa Sakura Koi completamente opaca. Não dá pra enxergar esse último quadrado. O segundo dá pra ver mais ou menos aqui, mas não tá claro o suficiente. E a terceira parte mais ainda, né? A Sakura Koi, ela perde um pouco a saturação dela, ela fica meio apagada quando seca. Mas ela não chega a ficar embranquecida, que nem acontece com a Kohinoor, um pouco da Acrylex e um pouco da Leo Leo. A Reeves, cadê a Reeves? A Reeves é outra que também não é transparente. Você enxerga pouquíssima coisa dela aqui. Você sabe que ela tá por aqui, mas ela não tá puramente desenhadinha com a segunda camada em cima, nem com a terceira. Se você olhar a terceira camada em relação com a segunda, você também não enxerga muito a camada de baixo. Por isso que ela é completamente opaca. E quando eu fui tentar passar essa última camada aqui, a camada de baixo estava saindo no processo. Faber-Castell é outra que quando secou deu uma apagada. Você enxerga pouca coisa do quadradinho, do primeiro quadrado que a gente fez aqui. A gente enxerga um pouco do quadrado daqui. E o último quadrado que ficou mais claro. Mas mesmo assim ela é bem opaca, ela clareia quando seca. Como eu não tô enxergando 100% os quadradinhos na Faber-Castell, eu diria que essa aqui é uma semi-opaca. Que ela não é 100% opaca, mas também não é 100% transparente. Se ela fosse mais transparente, poderia chamar ela de semi-transparente, mas mesmo assim ela ainda não tem, você não enxerga 100% as camadas de baixo. O último quadradinho ali, que foi o primeiro que a gente fez, sumiu. A gente não enxerga ele. E a Pentel tá levemente molhada aqui ainda, mas você não enxerga mais a camada de baixo. Ela é puramente opaca. O papel tá meio ondulado ainda, nessa parte ainda tá meio úmida, né? Então ele deu uma saltada, tem uma lombada aqui, porque o papel tá úmido. Ele marcou por causa do papel que tá úmido, que fez a lombada, dá pra ver mais ou menos o resto do caminho do nosso retângulo segundo, mas mesmo assim você não enxerga exatamente uma transparência desse final desse retângulo. E esse primeiro retângulo que a gente fez aqui, a gente não enxerga a continuação do caminhozinho dele aqui, que vai aqui. Então a senhora Pentel é completamente opaca. A gente não enxerga a camada de baixo. Que nem aconteceu na Ecoline, que vocês puderam ver, que dá pra ver as camadinhas de baixo. Esse aqui é esse avizinho que vocês já viram durante o processo de fazer aquarela aqui, né? Então eu vou aproveitar e fazer um teste com outras duas cores da Ecoline pra ver se é a minha tinta que tava com fungo ou não, ou papel. Esse papel aqui, no caso, ele é um aquarela XL, então eu vou testar até em outro papel pra ver como reage. Aí eu vou acelerar tudo que fica mais fácil pra vocês verem. E a gente compara com outra Ecoline. Testei aqui de novo a Ecoline. Talvez seja
a tinta, que ele manchou bem, mas mesmo assim continua bem opaco. Não dá pra ver muitas camadas da aquarela. E esse aqui pelo menos deu uma manchada, mas não tanto. É a cor, acho que magenta, rosa, sei lá. Também ficou bem opaca. Pelo menos ali nessa primeira a gente não enxerga muito quadrado. Aqui a gente enxerga mais, porque essa primeira camada tá meio úmida ainda. Mas é bem marcante, é bem vibrante a tinta. Não é tão transparente também, nem tão opaco. Não sei se o meu papel tá influenciando com a Ecoline, se a minha Ecoline tá influenciando. Esse foi o segundo teste com a Ecoline e é o que tá rolando. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil pra vocês que vão comprar aí ou tentando se decidir com as aquarelas escolares. E deu pra entender um pouquinho mais sobre opacidade e sobre transparência aqui na aquarela escolar. Se vocês tiverem sugestões de vídeo, deixa aí embaixo. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre aquarelas, tem o meu curso online para iniciantes que eu vou deixar aí embaixo também do vídeo. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu explico melhor sobre aquarela, tem os tutoriais que vocês podem visualizar melhor para quem ainda tá juntando dinheirinho para fazer meu curso ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Eu tô pelas redes sociais e é isso. Qualquer coisa me chame pelo Instagram ou lá na roxinha onde eu faço as lives e deixa suas dúvidas aí nos comentários. Tchauzinho!